Fala, meus disciplinados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um Reels e aqui eu quero te mostrar uma das estratégias mais conhecidas aí no mundo do trade, né? E que dá ótimos resultados. Eu tenho ótimos resultados com ela e vou te ensinar a minha forma, a minha visão de como utilizar esse método aí, né? Essa estratégia, que é a estratégia de pivô. Se você não sabe o que é pivô, galera, pivô, para você que é iniciante, o pivô é um rompimento de fundo anterior, tá? Vamos fazer aqui um desenho aqui para vocês entenderem. O pivô nada mais é do que tá acontecendo, vamos supor, uma movimentação aqui de baixa, vamos pôr em vermelho, uma movimentação de baixa aqui do mercado, e ele rompe o fundo anterior. Ao romper esse fundo anterior, ele caracteriza um pivôzinho, tá? E o que seria esse pivô? É um ponto, aqui ó, tá de baixa. Assim que ele rompe esse ponto aqui atrás, ele caracterizou um rompimento de pivô. O pivô seria esse ponto aqui atrás, ó. Esse ponto aqui atrás é um ponto que ao ser rompido, ele se torna um suporte, tá? É uma resistência, porque aqui tá de baixa. Então tá de baixa, fez aqui um fundo aqui e um topo mais baixo que o topo anterior que está lá em cima. Então agora ele tem que fazer um fundo, retornar, retornar aqui, tá? Nesse ponto que foi rompido, que é o pivôzinho, e fazer uma troca de polaridade, que seria um pullback, né? Nada mais é do que um pullback. E acontecendo esse pullback ali naquela região, né? Acontecendo o pullback naquela região, ele ganha força para dar continuidade na movimentação que ele vinha fazendo. Então, rompeu aqui, ele retorna, faz a troca de polaridade para dar continuidade, concretizando o que? Um topo abaixo de outro topo, ó, e um fundo mais abaixo que o fundo anterior, e dando continuidade na movimentação. Vamos ver isso aqui no gráfico, que vai ficar mais claro para vocês. Ó. Vou pegar aqui no índice em 2 minutos, tá? Em 2 minutos, galera, porque 2 minutos é o time que eu opero. Eu observo todos os outros times, em 60, 5, mensal, semanal, diário, para verificar pontos, verificar a tendência, verificar retrações e tudo mais. Mas eu opero nos 2 minutos, então eu verifico no 2 para fazer as minhas entradas. E aqui pelo 2 a gente vê os padrões de pivô muito claramente. Ó. Aqui ele chegou nesse fundo, ele começou a dar uma reversão aqui de tendência. Aqui ó, vou aproximar mais para a gente poder ter uma visão melhor aqui do gráfico, tá? Ao chegar nesse fundo, o que ele fez? Ele começou a segurar aqui, ó, né, nessa região, fazendo candles mais altos e deixando pavio aqui na parte de baixo. Isso aí indicando o quê? Que os vendedores estavam perdendo força. Então aí a gente fica atento na formação de um pivôzinho. Então ele fez uma baixa, começou a segurar, fez um fundo aqui mais alto que esse outro fundo, ó. Então aqui, ó, ele fez um fundo mais alto que esse fundo aqui anterior, tá? E já fez também nisso daí um topo e aqui um outro topo. Então um topo acima de outro topo. Fez um outro fundo na mesma região. Assim que veio essa vela aqui, ó, especificamente essa vela aqui, ó, especificamente essa vela, o que ela fez? Ela fez um rompimento de pivô. Esse rompimento se caracterizou aqui. Assim que ele rompeu aqui, ó, esse ponto dessa vela de baixa. Então veio a vela de baixa, fez esse novo fundo, assim que rompeu aqui, ó, essa máxima da vela de baixa, desse candle de baixa, para mim já caracterizou esse rompimento, já caberia uma entrada aí, tá? Mostrando que ele fez fundo acima de fundo, ó, fundo acima de fundo, caracterizando aí uma quebra de estrutura que ele estava fazendo aqui anteriormente, uma tendência de baixa que também tinham vários pivôs, mas seriam micro pivôs, tá? Isso daí é uma outra característica, que é aqui, ó, topo, topo abaixo de topo, aqui fundo abaixo do outro fundo, topo mais abaixo, fundo mais abaixo, topo mais abaixo, fundo mais abaixo, topo, fundo, topo, fundo, então sempre um abaixo do outro. E aqui ele começou fundo,
topo, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior. Aqui ele já quebrou a estrutura, tá? E aí a gente guardaria somente aqui o rompimento do pivô. Fez o rompimento, a gente pegaria toda essa alta aqui na compra, tá bom? Isso cabe na compra, cabe na venda. Só nessa pequena movimentação a gente teria pego 600 pontos aí de gain. O risco aqui ficaria abaixo do candle, corpo real, ou seja, aqui ó, 150 pontos, tá? Com um ganho de 610. Então espero ter agregado para você, ter explicado bem e você ter entendido o que é um pivô e o que é o rompimento de pivô, que caracteriza e por que a importância dele na tendência, tá? Então, para tendência, ele é uma ótima estratégia a ser seguida, rompimentos de pivô para a gente fazer na entrada, tanto em continuidade de tendência como aqui numa reversão, que foi esse caso que eu mostrei. Então, sempre sigam a disciplina e o gerenciamento. Tamo junto!